indicações funcionam? Funciona muito. Eu sempre trabalhei com indicações. Agora, é muito importante que se diga ao empresário ou qualquer outra pessoa que a indicação é válida quando ela não tem parcialidade de interesse. Porque isso é muito importante se dizer, porque chega sempre alguém com aquele filho, aquele sobrinho, aquele neto, conhecido, vizinho, que está buscando emprego e quer indicar. Você tem que ser muito imparcial de avaliar essa indicação com base no conceito que você tem de quem está indicando, né? Está indicando porque sabe da sua necessidade e conhece uma pessoa ajustada para isso ou não, né? Eu tive uma experiência muito interessante, falando bem rapidamente, que a empresa tinha uma escolaridade mínima para contratação e tinha um determinado cargo em que ela não conseguia manter o profissional, porque todos os profissionais, logo que entravam, queriam subir um degrau de promoção. E era uma função muito limitada, muito operacional. E aí eu sugeri ao diretor da empresa que nós contratássemos uma pessoa com uma baixa educação além da exigida e que fosse uma pessoa muito comprometida com o emprego, de forma que ele não fosse achar em outro lugar alguma coisa igual àquela. E isso funcionou maravilhosamente, porque a pessoa sabia que não ia encontrar em outro lugar aquela oportunidade e aquilo era tudo que ele precisava. Mas ele era semi-analfabeto, mas extremamente comprometido com o que fazia. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você aproveita uma indicação, você elimina várias partes do processo, porque alguém pode trazer uma pessoa pronta. E aí você só vai avaliar se aquela pessoa realmente é adequada para o que você precisa, e você pode, às vezes, pular da indicação para a contratação, dependendo do que você já avaliou. Esse processo seletivo, necessariamente, quanto mais longo ele for, vai gerar no candidato talvez mais compromisso, mais assim, seriedade? Depende, Paula, porque lidar com gente, eu digo que gente é a única coisa que não vem com manual de instrução, né? Qualquer coisa que você compra tem um manual de instrução. Gente tem certidão de nascimento e só. Então esse comportamento, ele é muito próprio de cada um. O que você precisa é minimizar ao máximo os seus riscos posteriores, porque você vai ter todo um investimento nessa pessoa que você contrata. Então, se você é bem assertivo ao contratar, olhando todas essas questões de responsabilidade, treinamento, a qualificação da pessoa, o que ela tem de experiência anterior ou não para ser treinada, se esse triângulo de escola, casa, trabalho é adequado para que a pessoa não tenha problemas com deslocamento, as referências dessa pessoa, se tudo isso está muito bem checado e amarrado, a tendência é que vai dar certo, mas você só vai conhecer com ela atuando. O tempo do processo não faz tanta diferença. Não, é importante que eu estou falando na posição do candidato, né? E eu queria também saber, se você pudesse dar algumas dicas para os candidatos, né? Futuros candidatos que estão assistindo o nosso canal, como se comportar numa entrevista. Falando a verdade. A coisa muito importante no processo seletivo é transparência e verdade de ambas as partes. O empresário não pode enganar o candidato para trazer ele e depois não cumprir o comprometido, e o candidato não pode passar uma impressão de que ele é mais eficiente do que o que depois ele vai dar de resultado. Sim. Então, na hora da contratação, ambas as partes têm que ser transparentes, honestas nas informações, falar objetivamente do que conhece. O empregador tem que considerar a simplicidade do empregado, porque às vezes nesse ramo ele não é muito polido para fazer colocações muito adequadas, mas ele pode ter comprometimento com a responsabilidade dele, checar se essa pessoa tem realmente um tipo de envolvimento com aquele trabalho, porque às vezes você diz que quer uma coisa e depois surge outra, você vai para outra, vai para outra. Então, que estabilidade essa pessoa teve? Hoje em dia não se conta muito estabilidade em função das crises todas do país. Mas o comprometimento de uma pessoa boa, normalmente é aquela pessoa que ninguém quer perder. Então, avaliar muito bem que circunstância foi que essa pessoa esteve desempregada ou porque ela saiu de algum lugar, e apostar, sabe, no cuidado posterior para não perder.
Vou aproveitar só mais um pouquinho da Sônia aqui com a gente. Eu queria saber se as redes sociais, elas devem ser acessadas do candidato. É uma fonte, não é uma fonte importante considerada? Hoje em dia é uma ferramenta que ajuda muito os processos seletivos, porque às vezes você está diante de uma pessoa que passa um perfil comportamental de uma maneira e quando você vai olhar a rede, ela tem um comportamento completamente diferente. Está sendo uma prática comum das empresas entrarem? Comum. Tem que preocupar com uma coisa, Paula, porque hoje em dia o aspecto ético ele é muito importante no processo seletivo, porque ele demanda até reclamações já desde o processo seletivo. Mas se você tem uma rede que é pública, qualquer um pode acessar. E se qualquer um pode acessar, você, como interessado em alguém que está querendo levar para sua empresa, pode consultar, para no mínimo ter um diferencial a mais daquele perfil. E hoje em dia o perfil comportamental ele é mais ou tão importante quanto o técnico. Você entra numa empresa pelo conhecimento técnico, mas permanece nela pelo comportamental. Comportamento, né? Então, olha, o comportamento é muito importante. Quem está dizendo pra gente é uma especialista em RH e também em desenvolvimento humano. Sônia, só para encerrar, depois da contratação, o que fazer com aquele profissional? Treinar, acompanhar, ter avaliações de desempenho regulares, porque uma coisa, gente, é muito importante, conservar problema, qualquer que seja, não é bom. Então, se você não tem um colaborador que gera a eficiência de resultado que você precisa, não postergue. Por isso é muito importante que você admita uma pessoa e, se possível, faça a avaliação dela com 30, 60, 90 dias. Dê o feedback para essa pessoa de como ela está se desempenhando, esclareça para ela o que você gostaria que ela te retornasse. Esse feedback é fundamental, né? Porque às vezes é um profissional que realmente pode dar certo, tem as habilidades para aquele cargo, mas ele não recebeu o feedback, então ele não se desenvolveu adequadamente por isso. E às vezes, Paula, ele vem de algum lugar em que o comportamento era completamente diferente e ele não faz o assertivo por falta de orientação. Então, a orientação é muito importante. Então, a gente pode dizer que o acompanhamento é importante também. É muito importante, muito importante. Sônia, foi um prazer receber aqui no nosso canal. A Sônia, ela também é consultora de empresas na área de recursos humanos. Então, quem tem dúvidas, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Sônia, fala um pouquinho agora especificamente, você estava contando para mim sobre o seu trabalho também, não só para empresários, empresas, mas para... Eu poderia resumir, Paulo, que o meu trabalho, ele cresceu e eu atingi as conquistas que eu atingi porque eu nunca deixei de aproveitar as oportunidades. E foi aproveitando as oportunidades que eu tive um crescimento e cheguei até o patamar que eu cheguei e hoje presto esse serviço de consultoria. Então eu diria para que todos tivessem dentro da empresa o mesmo comprometimento que tem quando estuda. Todo mundo estuda para conseguir uma boa média nas provas e passar de ano. E quando as pessoas entram nas empresas ou em qualquer negócio que seja, ela se acomoda e acha que já está tudo bem. Então não pode se acomodar. Não pode se acomodar. O mundo está mudando rápido, as coisas hoje em dia são muito frenéticas, muito urgentes e a competitividade do mercado é muito grande. Então o seu diferencial tem que ser o quanto você se dedica com amor àquilo que você faz. Bom, então se você, mesmo depois dessa entrevista, não sabe como contratar, vou deixar aqui na descrição, tá bom, Sônia? Os contatos da Sônia, as redes sociais. E eu quero lhe agradecer pela presença, foi um prazer. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Um prazer estar com vocês.